Todos, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar contribuindo no seu ensino, falando um pouco a respeito de missões. Eu quero fazer algo, como nós temos várias aulas, eu quero fazer algo bem descontraído com você. E a nossa matéria, você já sabe, é Dinâmicas e Estratégias de Evangelização. Eu não sei se está com esse nome, mas eu acredito que sim. Mas nós vamos trabalhar dentro de uma apostila que eu criei há alguns anos atrás, de métodos que realmente, posso dizer que para mim funcionaram. Foram algumas matérias desenvolvidas, escritas por mim mesmo, de algumas experiências, de alguns estudos, de algo que eu fiz, e foi uma bênção para a minha vida, e eu gostaria de compartilhar. Nós vamos falar de algo muito importante. Primeira introdução a respeito do nosso chamado. Há uma grande polêmica do que se fala de chamado. Algumas pessoas, elas fantasiam, elas criam coisas para falar a respeito do chamado. Algumas pessoas ainda até mesmo chegam a cair nessa situação de falar, eu não sei se eu fui chamado por Deus, Deus não apareceu para mim, Deus não usou um profeta, Deus não usou fulano, Deus não usou ciclano para trabalhar na minha vida, para falar comigo. Querido, tudo isso é algo que vem incutido no meio do povo de Deus de uma maneira errônea. O chamado de Deus, o chamado para aqueles que querem servir ao Senhor, ele está ligado primeiramente à sua disposição de coração. O que eu entendo, o que eu tenho no meu coração a respeito de chamado, quando você tem um encontro com Cristo, impactado com Cristo, você começa a analisar e começa a pensar, falar, puxa, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi no passado e hoje Cristo me dá essa oportunidade e isso queima no seu coração e você começa a querer trabalhar, querer fazer para o Senhor, querer ganhar almas, pregar a palavra, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o chamado. Esse é o chamado que queima no seu coração. Mas o chamado deve ser feito de qualquer forma. Ah, Deus me chamou, eu vendo tudo, vou para a África, vou para a Índia. Não, nada disso. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo estabelecido por Deus. Não é à toa que Deus trabalha no coração de uns e de outros. Uns são chamados rapidamente e de repente ele vai para o campo e Deus os usa de uma forma tremenda. A vida cristã que vivemos não é para ser vivida simplesmente dentro da igreja. O cristianismo deve ser aplicado diariamente, a cada momento da sua vida. Você é chamado por Deus, você tem que passar a viver isso, se alimentar desse alimento, você tem que viver dessa maneira intensa pela palavra de Deus. Mas eu gostaria de hoje dar a introdução e falar a respeito do chamado. Eu tenho algumas coisas que eu anotei, que está dentro da apostila. Eu acredito que a liderança do Eprojop, a Jamile, o Everton, a Ana já passou para vocês. Se não passou, cobra eles aí, para você pegar a sua apostila e você começar a estudar. Mas o que eu quero fazer? Nós vamos disponibilizar essas aulas no YouTube, para que você possa também tá revendo, tá analisando, querendo passar para outra pessoa esse entendimento. E nós vamos começar nesse momento. Essa apostila, como eu falei para vocês, ela tem um tópico que fala assim: foi um desafio que Deus me deu há alguns anos atrás. O Senhor, uma vez em oração, nós estávamos no meio de um evangelismo na praça, Deus falou para mim assim: você vai para onde eu te enviar? E disso nasceu uma apostila, disso saiu vários trabalhos, disso resultou com que eu estou aqui, nos Estados Unidos, prestes aí agora para ir para a Rússia. Mas vamos falar a respeito do chamado. Querido, a gente tem que entender que a cada dia que passa, nós nos convencemos que carecemos do melhor de Deus, do livro de Deus, da instrução de Deus. E essa instrução é a Bíblia Sagrada. Todo e qualquer evangelista, todo aquele que quer aprender a evangelizar, que tem o desejo de ganhar almas, de pregar a palavra, ele tem que entender isso. Ele foi chamado, mas acima de tudo ele precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não posso vender algo, eu não posso falar de algo que eu não conheço. Eu nunca vi se chega um vendedor vendendo algo
para você, bate na sua porta e fala um monte. E fala. E você pergunta para a pessoa, né, mas você experimentou? Ela fala, não, eu não experimentei, mas eu sei que é bom, né, pega para você. Assim é a palavra. Você fala de um Deus de milagre, de um Deus de provisão, mas você não provou a provisão de Deus? Você não provou o milagre de Deus? Pastor, quer dizer então que eu não posso falar enquanto não provar? Não, pelo contrário, você tem que voltar e buscar a palavra de Deus nisso. Você buscando isso, você estando arraizado na palavra de Deus, isso se torna uma constância na sua vida. Deus espera uma atitude da sua igreja. Essa é parte do chamado. Querido, quando Deus instituiu a igreja do Senhor, a igreja ela não foi instituída simplesmente para ficar num lugar bonito, receber pessoas, fazer festas, fazer encontros, fazer seminários. A igreja foi estabelecida com um único propósito: anunciar a palavra de Deus. Daí você pode falar para mim, pastor, mas através dos encontros, através disso, daquilo, nós pregamos a palavra. Ok, ótimo. Mas a gente tem que entender que o foco da igreja não é eventos. O foco da igreja é pregar a palavra de Deus. E isso é uma realidade para aquele que conhece, como eu estou falando, aquele que vive a palavra de Deus. Se você não vive a palavra de Deus, se você está dentro da igreja, está fazendo simplesmente por fazer, querido, você não vai ter eficácia, não vai ser uma bênção na tua vida. Há um livro poderoso demais, do Leonardo de Rivenil, que ele fala o seguinte: a oração eficaz. Esse livro ele fala que tudo pode ser mudado pela oração. E uma igreja que ora, uma igreja que entende o seu chamado, que é de pregar a palavra de Deus a toda criatura, isso se torna a diferença. Isso faz a diferença. Isso se torna grandioso. Mas a igreja tem que entender. Não o pastor tem que entender, da sua igreja. Muitas vezes pode falar, mas eu tenho que culpar o meu pastor, porque o meu pastor não faz. Não, comece em você. Você não deve ser uma cobrança para o seu pastor. Mas você tem que ser um esteio, você tem que estar ali, tem que lutar, tem que pregar, tem que buscar a palavra de Deus, tem que estudar, tem que se alimentar da palavra de Deus. Porque a evangelização é pessoal, o chamado é pessoal. Eu prego é pessoal. A igreja, de uma maneira pessoal, deveria entender que o seu chamado principal não é eventos, não é campanhas, não é nada disso. O seu chamado principal é a pregação do Evangelho. Na sua cidade, nas cidades vizinhas, no seu país, fora do seu país, a prioridade tem que ser pregar a pregação da palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Isso é o carro-chefe.